Olá, acadêmico da Unicesumar. Quem fala aqui é o acadêmico Gianni Silva. Meu RA é 2014-41-935 e nós estamos aqui para estudar juntos, estamos aprendendo sobre a epistemologia do estudo das religiões. E o nosso objetivo de aprendizagem nesse período que vamos estar estudando, vamos estar falando sobre compreender as teorias funcionalistas da religião, vamos conhecer a formulação da psicanálise no estudo da religião, avaliar a crítica materialista ao fenômeno religioso e aprender a reação fenomenológica no estudo da religião e entender a crítica feita ao sagrado. Então vamos estar estudando junto. Nosso objetivo na nossa introdução, eu quero falar sobre a unidade que nós iremos estudar, agora diz respeito à epistemologia do estudo da religião, ou seja, os principais tópicos que nós vamos estar estudando nesse período para estar mostrando suas principais conclusões comparado com teses, teorias a respeito do fenômeno religioso do século XIX ao século XX, que é o período que nós vamos estar mergulhando nesse período de tempo. Nós vamos estar mergulhando e aprendendo juntos. Então vamos observar o primeiro tópico aqui, o que é religião. Então, muitas pessoas perguntam e nós vamos estar aqui abordando, por esse período de tempo, algum tópico a respeito disso. Então, a responder à indagação que dá o título a este tópico é um enorme desafio, pois o significado do termo religião não é exato, uma vez que está imbricado no sentido de seres humanos dão a si mesmo a história. O filósofo da religião Urbano Zilles, na página 2004, em 2004, da página 6, ele vai destacar, eu tenho um destaque do que ele vai referir, e nós vamos estar aqui aprendendo junto, que ele refere que o problema religioso, ele toca o homem em sua raiz ontológica. Ele vai trazer que já tem há muito tempo, esse problema religioso não se trata de fenômeno superficial, mas ele implica a pessoa como um todo. Ele vai mostrar que pode caracterizar-se ao religioso como zona de sentido da pessoa. Ele vai dizer que, em outras palavras, a religião tem a ver com o sentido último da pessoa, da história e do mundo. Ele vai colocar o seu ponto de vista. Então nós aprendemos aqui que o termo religião e a sua constituição tem provocado um debate intenso, uma vez que levado ao cerne do estudo em ciência da religião já no início do século XX. O psicólogo da religião James Lauber, em 1909, na página 1, afirmou que há centenas de definições referentes à religião. Então, é um tema que muita gente vem comentando e cada um, no seu ponto de vista, ele vai apresentar o termo religião. Mas uma das coisas que destaco aqui é que, como Peter L. Boge, ele vai colocar aqui na sua reflexão, e eu quero refletir com vocês sobre a religião serve assim para manter a realidade daquele mundo, socialmente construído no qual o homem existe nas suas vidas cotidianas. É o pensamento, é a colocação, o ponto de vista dele. E como vimos os funcionalistas, eles vai mostrar que existem, vai mostrar que a chave para a compreensão do fenômeno religioso só pode ser encontrada quando se descobre a função que a religião exerce na sociedade. Então, quando você vai estudar, que você vai mergulhar, que você vai se aprofundar, você vai ter um entendimento mais amplo, quando se esclarece os efeitos sociais e psicológicos da fé na vida das pessoas. Então, é um estudo muito aprofundado, que nós não podemos somente colocarmos o que pensamos. Nós precisamos mergulhar, porque grandes pensadores como Freud, nós vamos estar aqui, e Jung, ele vai estar colocando o ponto de vista dele, as contribuições da psicanálise, ele vai mostrar para nós, e ele vai dizer que a teoria psicanalista da origem da religião, de Sigmund Freud, em
1856 e 1939 é o outro exemplo do desenvolvimento dos estudos da religião no final do século XIX. Você vai observar que no início do século XX, segundo Turim, ele vai mostrar que o plano de trabalho de Freud é muito ambicioso. Ele vai mostrar que vai haver uma ambição muito grande, que é muito ambicioso na realidade, tem a pretensão de trazer com que os etnólogos entendam o que não conseguem compreender. Ele vai colocar o ponto de vista dele. Então, a teoria de Freud baseia-se num espaçoso entrelaçamento de caráter etimológico e de caráter psicanalítico. Então, ele mostra que no seu estudo, e nós vamos ver sobre o tabu, que é uma proibição fortíssima, né? Nós vamos estar estudando e antiguíssima, no qual não existe uma razão imediata. Freud vai mostrar. E nós vamos observar no seu exemplo que um membro do clã não pode se casar com uma mulher do mesmo clã. É a colocação que ele vai botar no seu estudo. Nós vamos observar aqui, que no estudo de Freud também, que por sua vez o totem é considerado o deus totêmico, né? Isto é como um animal a qual o clã atribui um culto especial, a qual se sente dependente de Turim. Turim vai esclarecer, né, no seu estudo, vai esclarecer que a teoria de Freud sobre a origem da religião poderia ser resumida nessas poucas palavras. Então, o ponto de vista é amplo, e eu quero explicar aqui em pouco tempo. Eu quero explicar para você, para ter um raciocínio, um esclarecimento aqui junto, nós estamos aprendendo. Eu também sou aluno, então estou aprendendo junto com você. Então nós vamos observar aqui que a semelhança existe entre os tabus neuróticos e os tabus do homem primitivo, considerando que na origem de toda neurose há um chamado complexo, né? Edipo, o autor é levado a prefigurar um complexo de Edipo como uma história verdadeira projetada no início da humanidade. Então ele coloca na sua alegoria, na sua forma de colocação, que eu quero aqui estar lendo com você, segundo o qual os filhos de um histórico ou um mito teriam se revoltado contra o seu pai e teriam matado por ciúme para possuir as mulheres que eram todas monopólio do pai. Porém, essa morte do pai, parricídio, teria imediatamente criado uma fonte de perturbação, né, e de remorso, sem a qual a razão pela qual os filhos não teriam mais em condições alguma, né, de suportar terrivelmente as lembranças da imagem paterna, que precisaria ser substituída simbolicamente. A Turim, 2023, na sua página 66, está trazendo para nós essa reflexão do seu estudo. Mas aqui na teoria de Freud, você vai observar que os princípios, os primitivos, são culpados por matarem o pai, mas não podem suportar a lembrança desse fato. Para aplicar o remorso, para aplacar o remorso, daí decorrente, eles criam um símbolo totêmico, que nada mais é do que a imagem disfarçada do pai odiado, mas com a qual querem se reconciliar de qualquer maneira. Então você vai observar no conceito de Freud que os filho mata o pai, né, para tomar suas mulheres, e eles entram em remorso, né, eles entram em perturbação, né, que a gente sabemos, trazendo para o lado espiritual, como um acadêmico, que os demônios começam a perturbar a vida desses jovens e eles estão perturbados. Então ele não quer ter a imagem do pai, porque eles têm ódio, têm raiva, então eles trocam aquela imagem do pai pela imagem do animal, né? Onde eles começam, aí existe o tabu, eles começam a adorar, né, aquelas imagens, né? Como os antigos primitivos escreviam nas cavernas ali, símbolos, né, como de leão,
como de hipopótamo. Então, assim, eram os deuses que eles adoravam. Então, pelo fato de viverem nesse remorso, os primitivos culpados por matarem seu pai, não podiam suportar a lembrança desse fato. Então, eles estavam muito perturbados, eles estavam vivendo um momento difícil. Então, o tabu foi publicado por Freud em 1913. Vamos trazer aqui, que é considerada a sua maior contribuição etimológica, resgatando as origens da organização social e das hierarquias da sociedade primitiva, né? Que influenciaria a nossa atual configuração da sociedade. Essa é a visão, é a colocação de Freud. Agora nós vamos estar olhando em outra visão, né? Porque Freud ele coloca a sua visão, mas Turing, a Bíblia, a colocação de Turing, né, que é na história de Turing, e Jung, ele vai ter a sua visão também, que ele vai colocar aqui, é importantíssimo, Jung ele vai colocar o seu ponto de vista, né? Você vai observar, segundo Terrin, 2023, na página 63, não é necessário muita... Ele vai dizer que tem que ter muita cautela, muita crítica para reconhecer a frágil teoria freudiana, né, como algo no sentido, né, de acreditando poder explicar também o cristianismo nessa mesma dimensão psicanálise defeituosa. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande para uma colocação. Por isso que é importantíssimo para nós acadêmicos, a Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 39, para nós examinar as Escrituras. Então, é necessário nós examinarmos, né? A Bíblia diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida. E é ela que testifica de vós. Então, ela vai testificar de nós, vai testificar de Cristo. Então, é necessário nós examinarmos. Por isso que em Deuteronômio 28 vai dizer, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado. Então, eu preciso ter um cuidado, tanto na Escritura Sagrada, como a Bíblia afirma, e a Bíblia ela é a palavra de Deus, e como no estudo, né, do livro acadêmico sobre estudo das religiões, nós estamos estudando, né, nós estamos todos no ponto de vista, fazendo esse análise minuciosamente, como Lucas escreve a Teófilo, ó excelentíssimo Teófilo, minuciosamente ele escreveu. Então esse é o cuidado que nós temos. Então para Jung, os arquetipos são instalações mentais que criam imagem de certas coisas e resultam dos mitos e das produções artísticas. Sendo assim, representam algo adquirido na experiência externa do indivíduo, que opera universalmente como força elementar presente na essência humana. Tá? Ele vai mostrar, segundo o psicólogo suíço, os seres humanos nasceram com um arquetipo de Deus, né? Freud tem sua teoria, agora Jung ele tem a sua colocação. Mas vamos observar aqui que Jung não se preocupou com a existência antagológica de Deus, mas com a existência como realidade psíquica, ou seja, fenomenológica. Assim Jung afirmava que não acreditava em Deus, mas sabia que Deus existia. Olha que absurdo! Nós vamos ver os pontos de vista dos antigos, dos filósofos, né? Ele está afirmando aqui que, olha a colocação dele, isso é a colocação dele, colocando, e eu vou ler para você aqui, né? Ele coloca que os seres humanos nascem como um arquetipo de Deus, né? Ele já nasce com algo dentro ali que foi gerado por Deus dentro dele, né? Uma imagem que todos estão predispostos a ter. Por isso Jung não se preocupa com a existência antagógica de Deus, mas com a existência de como na realidade psíquica, ou seja, fenomenológica. Assim Jung afirmava que não acreditava em Deus, mas sabia que ele existia, né? Eu não acredito, mas eu sei que ele existe. Então os ateus vêm nessa mesma teoria. Eu não creio em Deus, não creio. Mas trazendo com a colocação bíblica para o nosso dia, não creio em Deus, mas quando está morrendo, ora por mim, pede a Deus, e todo ser humano é assim, né? Ele pode até dizer que não crê em Deus, mas lá dentro do coração ele sabe que Deus existe, que Deus é real e cada um de nós comparecerá diante dele.
né, diante do grande juízo de Deus. Mas trazendo aqui, Jung ele defendia que a religiosidade era uma maneira de ajudar o processo de individuação, né, a exploração de nós mesmos e a aceitação final de quem somos, né? Então ele estava dizendo que nós teríamos que acabar com muitos preconceitos, né? Essa é a colocação dele, e ele fala que independentemente, né, de qual seja ou funciona como processo de estabilização do indivíduo, como ponto, né, de vista dele, ele sabia que existia algo de Deus dentro de nós, né? Ele tem a colocação dele, mas ele sabe lá no fundo. Agora, a alienação marxista, nós vamos ver o ponto de vista do marxista, né, para Karl Marx, 1818 a 1883, a religião é a mais pura ilusão. Pior, talvez, é uma ilusão com consequências muito negativas. É um exemplo extremo de ideologia de um sistema de crença cujo propósito do dirigente é simplesmente promover razões, desculpas, na verdade, para manter exatamente a forma de organização social denominada que o opressor precisa. Então, Marx, ele entendeu que a religião deve ser investigada em razão das funções que desempenha na sociedade. Então, Marx, ele não acredita, né, na existência de um único Deus, né? E agora nós, trazendo para o conhecimento geral, eu quero mostrar para você, para nós encerrar aqui em pouco tempo, que é muito rápido a hora, mas a religião monoteísta crê em um único Deus, a religião monoteísta. As três religiões monoteístas, o judaísmo, crê na Torá, que é o livro sagrado, né? Então, o cristianismo crê na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, é a Bíblia Sagrada. O islamismo crê no Alcorão, né? O Alcorão. Então, o judaísmo, derivado monoteísta hebraico, o cristianismo, uma releitura do judaísmo, a partir de Cristo, a nova aliança, que nós colocamos aqui, e o islamismo, né, que é a religião mais tardia na Idade Média, né, que compartilha princípios do hebraísmo. Então nós vamos observando no monoteísmo. Mono quer dizer único. Nós cremos em um único Deus, né? Um único Deus, né, existente na Trindade como Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós acreditamos dessa forma, dessa maneira. Em pouco tempo nós tivemos explicando sobre os estudos das religiões, como as pessoas veem, como os filósofos, os grandes pensadores, eles veem. Mas observando para Marx, o ateísmo é algo bem claro, tão claro que não carece de nenhuma investigação mais apurada da sua parte. Deus não passa de uma projeção do homem, assim a religião nada mais é de que produção e alienação da imagem do homem. Então, Karl Marx, ele não acredita, né, na religião, ele acredita nas suas próprias teorias, como muitos outros pensadores têm a sua visão panorâmica. Então eu quero que você medite nesse estudo. Em pouco tempo a gente pôde estar expressando da forma simples, né, de uma forma simples, mas que sirva de edificação para a sua vida. Tá? Que Deus te abençoe, fique na paz.